No barco, os discípulos se preocupavam com o pão. Jesus os advertiu sobre o fermento dos fariseus. Eles, porém, só pensavam na falta de alimento físico. Jesus lembrou os milagres. Não vos lembrais, não entendeis, que nossos corações se abram para a verdadeira compreensão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, eu te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa missão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de lavar as mãos. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nada, nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembreis de quando reparti 5 pães com 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles repetiram, eles responderam: 12 cestos. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000, quantos cestos vós recolhestes? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, é um tom aqui de, posso dizer assim, decepção de Jesus, né? Quando os discípulos, talvez aqui, parece desconfiar, né? Diante de uma dificuldade, porque eles eram 12 e tinha apenas um pedaço de pão, né? Então, mais uma vez, os discípulos entram numa descrença, né? E aí, olha para aquele pão e talvez olha para o tamanho da fome de cada um, e Jesus se preocupa com a falta de confiança dos discípulos. Nós também, no nosso dia a dia, às vezes a gente fica cansado do nosso dia a dia. Talvez paire em nós uma desconfiança de que nossa vida não vai para frente, coisas que a gente inventa do dia a dia, né? É o cansaço do dia a dia, a monotonia talvez, não sei o nome que possa se dar a essa falta de confiança que muitas vezes deparamos na nossa vida. Mas aqui é importante entender o contexto social, político daquela época, para tentarmos entendermos bem melhor os discípulos. Aqui existia, naquela época, 4 grupos ideológicos, digamos assim, e que regia a conduta daquele tempo, naquele lugar, enfim. Eram eles os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotas. Então é esse grupo que reinava, digamos assim,
sobre as pessoas em si. Era o grupo político da época, né? Mas eles se fechavam entre eles. Eu acho que desde quando política existe isso, né? Um fechamento entre vários partidos, né, com pensamentos diferentes, porém, todos tinham algo comum. É o fechamento do coração. O coração fechado para a misericórdia e para a compaixão. O Evangelho de hoje fala sobre isso. Jesus, ele enche, quando ele viu aquela multidão, e ele lembrou para os discípulos, quando ele viu aquela multidão faminta, Jesus deu de comer. Deu de comer. Ou seja, Jesus resolveu o problema. O problema é a fome, então vamos resolver esse problema. E aí, quis mostrar a ele que quem anda com ele, quem está com ele, não passará por privações sem fim. É interessante, né? Não é que nós não passemos, porque nós somos católicos, e não passemos por dificuldades. Não é isso, não. É que a dificuldade tem um fim. Isso que é bonito, porque Deus está no controle da minha vida, da sua vida. Deus está no controle da nossa caminhada. Então tudo tem um fim. Tem um fim. Então o mais importante aqui para nós é adentrarmos e entendermos que também nós, que também a nossa história, também as nossas dificuldades, também as nossas tribulações, com Jesus ela tem fim. Ela tem fim. Com Jesus ela tem um outro recomeço. Com os zelotas, com os fariseus, com os saduceus, não tem fim. Sofrimento para o outro não tem fim. É a falta de compaixão, a falta de sentir com o outro. Então nós somos convidados pela palavra de Deus hoje a termos esse olhar de compaixão e confiar em Jesus. Diante de tantas situações, Jesus está no controle da vida. Jesus está no controle da nossa vida. Tenhamos essa certeza, tenhamos essa coragem, caminhemos com fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça de sempre confiar no seu Filho amado Jesus Cristo, que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.